o, o ministro do Supremo plenipotenciário ter explicado ou ter se explicado, mas não explicou, evidentemente, a legalidade das prisões em bloco que foram feitas e muitas estão sendo mantidas até hoje, num caso absolutamente inédito, inusitado, em qualquer país do mundo. Eu não sei se no Burundi ou Burundi existe algo semelhante. Duvido. Isto é, prendem-se mais de 1.000 pessoas e você tem, pura e simplesmente, essas pessoas mantidas presas, muitas delas ainda estão, processadas sem saber exatamente por quê estão processadas, vão ser julgadas em bloco, foram denunciadas pelo Ministério Público em bloco, e isto, em matéria de direito penal, especificamente, mas em matéria de direito constitucional, que é o direito que envolve e submete todos os direitos às suas regras, isto é um verdadeiro escândalo. Se um indivíduo se mete pelo caminho do direito e vai depois evoluindo no caminho do direito e passa depois a ser ou um advogado, ou um juiz, ou um promotor de justiça, ou um delegado de polícia, essas pessoas, ocupantes dessas funções, têm que conhecer o ofício. O que disse o ministro plenipotenciário a respeito dessas prisões? Disse que essas prisões estão corretas. Você prende de batelada? Eu já disse aqui, jogando a tarrafa e o que cair na rede é peixe? Isto atenta contra o Estado democrático de direito. Todo mundo gosta de vislumbrar quem atenta contra o Estado democrático de direito. E quem, ao aplicar a Constituição e as leis, não faz isso corretamente, rasga as leis e a Constituição ou ignora as leis e a Constituição, não atenta contra o Estado democrático de direito? Todos nós somos sujeitos de deveres, obrigações e de direito. Todos os cidadãos de um país. Quando se atenta contra os direitos, está se atentando contra o Estado democrático de direito. Agora, acusar aqueles que se insurgem contra os que não aplicam o direito, de serem estes acusadores, os que atentam contra o Estado democrático de direito, isto é realmente um absurdo. O ministro Alexandre, plenipotenciário, disse que se trata do caso de condutas múltiplas, naqueles que foram presos nos atos absurdos de vandalismo lá na Praça dos Três Poderes, na sede dos Três Poderes. Muito bem. Quem praticou os atos de dano praticou o crime, não há dúvida nenhuma. Como é que você vai saber, no entanto, entre 1.000 e tantas pessoas que estavam ali, caminhando e cantando e seguindo a canção, como é que você vai saber quem estava ali praticando um atentado contra o Estado democrático de direito? Olha o que diz a lei penal sobre isto, dos crimes contra as instituições democráticas. Artigo 359. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir, isto é, extinguir, acabar com o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. No dia 8, alguém aboliu ou tentou abolir o Estado democrático de direito, com tudo aquilo de pior que possa ter acontecido lá dentro, e talvez até com a ajuda e a cumplicidade do senhor General G. Dias, alguém tentou ali abolir, repito, extinguir o Estado democrático de direito, impedir, como diz a lei, o exercício dos poderes constitucionais. Os poderes constitucionais não dependem de haver dentro de um prédio onde se situa a sede do poder, mesmo porque os ministros já disseram que a sede do Supremo é do Oiapoque ao Chuí, está em toda parte, e eles falam quase sempre por online, por teleconferência, fazem os julgamentos, cada um no recôndito do seu lar, falando de forma virtual,
Em que momento parou por um segundo de existir o funcionamento dos poderes institucionais? Em que momento? Em que momento se tentou acabar com o Estado Democrático de Direito quando 1.000 pessoas desarmadas entraram ali dentro e o máximo que fizeram foi estupidamente, de forma boçal, quebrar um relógio precioso, uma relíquia, rasgar uma tela do Portinari, quebrar alguns vidros. Isto num país, numa nação, num Estado democrático, isto tem o condão de abolir o Estado Democrático de Direito, esses atos de vandalismo de umas bestas que se propuseram a fazer isso, porque a grande maioria só ficou andando por ali, principalmente em cima da laje do Congresso Nacional, não entraram. Só que tem um detalhe, as câmeras estavam em toda parte e filmaram as pessoas fazendo estas coisas, esses atos de vandalismo, que é crime de dano previsto no Código Penal. Não é crime contra o Estado Democrático de Direito. Não é crime contra as instituições democráticas. Então, como é que se pode querer sustentar a luz do direito brasileiro aquela arruaça, aqueles atos de boçalidade de alguns e de neutralidade dos Maria vai com as outras, que se limitaram a deambular, a passear por ali, querer caracterizar isso como um crime contra o Estado Democrático de Direito. Aí prendem essas 1.000 e tantas pessoas e escondem as imagens, que se não tivessem vazado pela CNN, talvez não tivéssemos até hoje a visão do que aconteceu ali dentro. E não sei se temos a visão total, porque quem esconde 10 imagens, esconde 100 imagens. E ficamos até 100 imagens, aí não no sentido numeral, mas no sentido de não existirem as imagens. Mas elas existem. Pois bem, agora para condenar as pessoas, sabe o que o plenipotenciário ministro disse? Disse que quem estava lá participou. Não é o que as imagens mostram. Participou de quê? Participou do ato de estar ali? Isso não é crime. Quando muito, pode caracterizar uma invasão indevida de um prédio. Quem estava lá participou. Isto é uma agressão ao direito penal. Quem estava lá, estava lá. Ele disse. Sim, é óbvio. Quem estava lá não estava em outro lugar. Agora, quem estava lá participou. Aí diz ele, se a pessoa comprovar a partir das imagens, isso foi dito por ele agora, que não praticou nenhum ato, o crime desaparece. Então a pessoa fica presa meses. A pessoa é denunciada, processada, foi presa de batelada com a tarrafa. E agora, quem tem que fazer a prova de que não fez crime é o acusado. Isto é outro estupro do direito penal. Porque o ônus da prova, todo mundo sabe, em qualquer país onde haja vigência do Estado democrático de direito, o ônus da prova, isto é, a obrigação de provar, é de quem acusa. Peguem as imagens e mostrem quem estava quebrando, quem estava depredando, quem estava vandalizando. Esta é a regra, ministro, que o senhor conhece e não deve ter esquecido, mas que deve ter aprendido, certamente deve ter aprendido. Esta é a regra. Então, a condenação vai ser essa batelada aqui de gente não conseguiu mostrar nas imagens que não estava quebrando nada. Ora, se o sujeito não aparece nas imagens, ou se o sujeito aparece e não está quebrando nada, ele não pode ser acusado. Muito menos ele pode ser obrigado, para não ser condenado absurdamente, a ele ter que procurar as imagens que ele não aparece quebrando. Onde nós estamos indo, eu não preciso dizer. Nós já fomos e já passamos de onde fomos. Chegamos a um Estado que não é um Estado democrático de direito, a partir de se querer impor regras que contrariam a normalidade do Estado democrático de direito. Não preciso dizer isso. Qualquer professor de direito, por mais novo que seja no exercício dessa função, para poder ensinar direito, deve saber isso. Mas até os que nunca aprenderam direito, que têm bom senso, no entanto, que têm juízo e que têm boa fé, sabem que eu não precisaria explicar nada disso que eu estou explicando, nem precisaria dar eu essas lições a ministro nenhum, que qualquer um entende o que é certo e o que é errado
neste caso. Um beijo no coração das pessoas de boa fé.